Obrigado, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Vinícius, para quem não me conhece, né, Daniele? Para quem não me conhece. Espero poder... Eu quero agradecer a Angélica e o Rogério pela essa oportunidade. O Robson não. Por essa oportunidade de poder estar passando para vocês um pouco do que eu vivo, do que eu passo para as pessoas, do que eu tento ajudar da melhor forma possível as pessoas. E nada melhor do que falar sobre saúde física e mental, porque os dois estão incluídos em várias situações. Para brincar mais uma vez, Daniele, saúde física e mental, tá? Perdão, essa foi a última. Então, assim, gente, antes de eu introduzir e falar um pouco sobre mim, eu gostaria de colocar algumas perguntas aqui que façam você avaliar ou refletir um pouco sobre cada uma delas, tá? Então, a primeira pergunta que eu gostaria que vocês pensassem um pouco é: você sabe como melhorar rapidamente a sua disposição? Você sabe como melhorar hoje, rapidamente, a sua disposição? Ter mais disposição para o seu dia a dia, enfim, mais disposição. A segunda pergunta é: qual o passo mais curto que você pode dar hoje em direção aos seus sonhos? Mas tem alguma coisa a ver, disposição com os seus sonhos? Total, né? Quando a gente fala em saúde física e mental, o físico é apenas um suporte para que a gente alcance coisas maiores, principalmente objetivos maiores, certo? E a terceira pergunta: o que você precisa mudar hoje para se tornar uma pessoa mais saudável? Vocês sabem? Vocês sabem? Tudo? Muito bem. Então, quando eu falo o que você pode fazer para mudar hoje, então quando eu boto esse tempo de hoje, é porque hoje a gente precisa fazer algo diferente. Hoje a gente precisa de uma mudança diferente, certo? Um posicionamento diferente para que a gente tenha mais responsabilidade com a nossa saúde. E quando eu falo saúde, eu falo algo, para mim é muito amplo. Porque o que é saúde para vocês? Né? Saúde para mim está englobada em várias situações, onde não se coloca apenas em cuidar do corpo, certo? Cuidar da mente, mas sim cuidar de todo um redor, onde nos coloca em uma posição onde a gente está realmente saudável, certo? Então, não sei se vocês sabem, mas essas três respostas, elas estão ligadas total à sua qualidade de vida. Como é que está a sua qualidade de vida hoje? Cabe até mais uma pergunta, né? Como é que está a sua qualidade de vida hoje? Você já pararam para refletir? Tá boa? De 0 a 10, como é que está a qualidade de vida de vocês hoje? E como que a saúde interfere em todas elas? Como que a sua saúde vai interferir em todas essas áreas da sua vida? Certo? Então, gente, hoje eu estou aqui para, mais uma vez, agradecendo, para ajudar vocês com um pouco de conhecimento que eu tenho. E durante uma hora de palestra, ou um pouco mais, ou um pouco menos, eu vou direcionar vocês a alcançarem, a ter mais disposição, mais saúde, para tentar organizar melhor o objetivo de vida de vocês, o objetivo, o sonho. Então, durante uma hora, durante essa palestra, eu vou me posicionar para mostrar o máximo de vocês de conhecimento que eu tenho para poder ajudar vocês a ter uma qualidade de vida melhor. Tá bem? Então, me apresentando, eu sou Vinícius Mendes, eu sou formado há um pouco mais de 18 anos, tenho um estúdio de personal no centro da cidade, onde já tem mais de 10 anos, e nesses 10 anos já se passaram mais de 5.000 pessoas pelo meu atendimento. E assim, eu tenho bastante testemunho de pessoas que tiveram resultados absurdos, tanto fisicamente quanto emocionalmente, pessoas que chegaram para mim que o objetivo de vida não tinha nada a ver com a saúde. Que uma vez vou contar um relato, uma vez uma aluna chegou para mim e falou assim: meu objetivo de vida hoje é ser mãe, eu quero ser mãe, o que eu tenho que fazer para ser mãe? Falei, beleza, vamos lá, o seu objetivo é o seu objetivo, nós vamos trabalhar, vamos organizar totalmente a sua vida para alcançarmos esse objetivo. Então a gente teve que mudar todo um conceito, onde ela era bancária, a gente teve que mudar o posicionamento dela, ficava horas e horas a mais no trabalho e a gente teve que organizar o tempo dela para que ela não se tornasse workaholic, o que ela já era. No caso, ela arrumou um cachorro para poder ter um objetivo de voltar para casa, e isso é muito triste, porque ela não tinha nem vontade de ir para casa, ela queria somente trabalhar. O relacionamento dela estava muito ruim. Resumindo, ela, ao
a gente conseguir alcançar esse entendimento, nós conseguimos fazer com que ela emagrecesse 15 quilos e hoje ela é mãe de uma criança, a criança dela tem 5 anos. Então, assim, não tem um relato mais lindo do que esse. Então, quando a gente fala de saúde física e mental, a gente abrange um pouco mais. A gente abrange sobre objetivo de vida. Sou proprietário, né, de um estúdio personal, eu tenho especializações como pós-graduação em nutrição esportiva e vários tipos de cursos, vários tipos de treinamento, seja ele físico, de alongamento, pilates, enfim, uma infinidade. Mas um dos cursos que eu fiz, e foi muito graças à Angélica também, que ela me direcionou para esse curso, foi um curso de Professional e Personal Coach, onde, exatamente como eu passei esse relato, o mais importante não era focar somente no físico, e sim como é que estava a mente daquela pessoa. E esse curso me especializou muito nisso para que a gente pudesse alcançar em todas as áreas dos seres humanos. Entendeu? Então, esse sou eu. Muito prazer. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês, que é o mais importante, eu acho, foi por isso que eu coloquei o primeiro tópico, eu sempre vou colocar perguntas aqui, porque as perguntas tiram você do estado que vocês estão hoje, certo? Então, assim, organização de tempo, gerenciamento de tempo. Como você organiza o seu tempo hoje? Você organiza o seu tempo bem? Você não organiza? Você consegue planejar o que você vai fazer durante a semana, durante o mês? Você consegue almejar algo mais distante? Poxa, daqui a 6 meses eu estou organizando minha vida para alcançar isso, isso e isso. Eu acho que a organização do tempo é o primeiro ponto que a gente tem que estabilizar para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, certo? Então, a gente tem vários tipos de ferramentas, né, para utilizar aí como forma de organização. Então, o melhor gerenciamento de tempo você anota na agenda. Eu particularmente gosto muito de agenda. Na agenda está ali a data, você coloca o horário. Hoje eu tenho que tal compromisso, eu tenho médico tal horas, eu tenho que sair daqui e fazer uma atividade, enfim. Ou tem pessoas que adotam um post-it, né? Colocam um post-it ali colado na geladeira, colado no armário, colado na porta, ou fazem anotações na geladeira. Pessoas que trabalham com computador o tempo todo, então já colocam no computador. Ou então, não, Vinícius, eu sou muito bom de cabeça, eu consigo gravar tudo de cabeça. Você está de parabéns, porque hoje eu tenho conhecimento de tudo que os meus alunos fazem durante a semana inteira, de cabeça, mas quando eu tenho um compromisso pessoal eu acabo esquecendo. Então, assim, por mais que você seja muito bom de cabeça, o mais importante de gerenciamento de tempo é você ter algo que é programado. E eu coloquei o celular ali por último, porque o celular hoje eu vejo como uma ferramenta, um benefício, uma ferramenta em mãos o tempo todo, onde hoje todo mundo tem com o celular, hoje todo mundo está com o celular, e o celular ele é uma ferramenta que te auxilia em tudo. Por exemplo, hoje eu esqueci de beber água, vou colocar o despertador aqui, e aí ele vai me lembrar de beber água. Bebi só 1 litro, bebi só 2 litros, certo? Então o celular hoje, eu acho ele uma melhor forma de organização. O celular é uma ferramenta muito importante hoje para te auxiliar nisso. Porém, tem um estudo do ano passado que, como a gente está em celular em mãos o tempo todo, é algo que a gente tem que se preocupar também. O estudo do ano passado, de 2024, fez um relato das pessoas utilizando a tela em geral, né? Como a gente fala em tela, a gente fala computador, tablet, celular, televisão. E quanto tempo, durante o mundo inteiro, né? Durante todo o planeta, quanto tempo se ficava no celular? E por incrível que pareça, o Brasil, ele se colocou em segundo lugar, onde mais se usa tela, perdendo apenas para a África do Sul. Hoje a África do Sul ela fica cerca de 9 horas com tela. Então, assim, poxa, são 9 horas consecutivas das 24 horas que a gente tem no dia com a tela, seja ela no trabalho, seja ela no celular, no tablet. O Brasil em segundo lugar, com 6 horas e 43 minutos. É muito significativo, né? Se a gente for avaliar, são 6 horas do nosso dia que perdemos em frente à tela. Como eu falei, seja ela na televisão, seja ela no celular. Mas quando a gente fala em rede social, aí a gente fala em celular.
Dessas 6 horas e 43, 3 horas e 37 minutos em rede social, gente. Instagram, WhatsApp, seja ela trabalho ou não. Então, assim, uma fonte onde a gente precisa organizar o nosso tempo. Em que a gente tem perdido tempo? Hoje o nosso celular ele é tão tecnológico, se a gente passar para o lado, a gente consegue ver o tempo que a gente gastou no celular em alguns aplicativos. Se você for ver, pô, eu fiquei 3 horas no WhatsApp hoje. Cara, como? Eu nem vi. Eu fiquei 2 horas hoje no Instagram, passando, apenas vendo, perdendo o meu tempo. A verdade é essa. E quando a gente fala em perder tempo, gente, é muito importante. Eu gostaria de fazer um cálculo bem rápido com vocês. O nosso dia tem 24 horas, certo? 24 horas, beleza. Então o brasileiro, hoje o brasileiro dorme mal, dorme muito mal. Ele dorme em média de 5 a 6 horas. Então digamos que ele dorme 6 horas por dia. Se ele dorme 6 horas por dia, sobrou 18, beleza. O brasileiro ele tem que trabalhar, por lei, 8 horas por dia. Daí sobrou quanto? 10 horas, tá. Para trabalhar, a gente tem que se locomover. Uns moram longe, outros moram perto, mas a grande maioria perde em média 2 horas indo para o trabalho e voltando. Daí já sobrou 8 horas. O brasileiro come? Tem que comer, né? Então a gente come mal, muito mal. A gente faz apenas 3 refeições. O brasileiro faz 3 refeições por dia, gente, isso é muito ruim. Então calculando 20 minutos a cada refeição, sobrou 7 horas. O brasileiro ele fica 6 horas e 43 minutos na tela do computador, na tela do celular ou na tela. Gente, cadê? Cadê o tempo restante? 17 minutos? Você consegue cuidar de tudo em 17 minutos? Então é algo que assim, eu trouxe o celular hoje porque eu vejo todo mundo com o celular. Eu vejo as pessoas treinando com o celular, não estou trabalhando. Pô, peraí, essa pessoa não tem 1 hora para cuidar dela daquele momento, sabe? Que hora que ela vai cuidar? Ah não, eu só fico 3 horas na rede social e tal, eu não fico mais que isso. Me sobrou em 3 horas e meia. Tá bom, 3 horas e meia. Vou te dar essa vantagem. 3 horas e meia no celular. Tá, sobrou 3 horas e meia para você. Cuidar da sua saúde. Mais uma vez, o que é saúde para vocês? O que é saúde? Quando eu falo de saúde, eu falo, como é que está o seu exame de sangue? Como é que está? Como é que está as suas taxas? Porque uma taxa alterada muda totalmente. Como é que está o seu percentual de gordura? Se eu fizer uma avaliação física hoje, está 50% no meu corpo de gordura, está 40%. Então o risco cardíaco é muito alto. Então quando eu falo saúde, a gente abrange tudo. Depressão. Depressão é uma doença hoje. As pessoas algumas pessoas ainda acham que tratamento com psicólogo é besteira, tratamento com psicólogo é frescura, mas não. A depressão é uma doença mental, onde há déficit total de hormônios, entende? Então, a saúde ela é muito ampla, gente. Quando a gente fala de saúde, a gente não fala só em atividade física ou exercício físico, a gente fala em tudo, englobando tudo. Então, como é que eu vou cuidar da minha saúde se eu não tenho tempo? Eu tenho apenas 3 horas. Ah, não, eu consigo praticar uma atividade, beleza, sobrou 2 horas e meia. Como é que você cuida da casa? Eu vejo que a grande maioria é mulher, né? E a grande maioria das mulheres, assim como eu vejo a minha, como é que faz tempo para cuidar da casa, para botar roupa para lavar, para estender uma roupa, certo? Para cuidar do almoço, para cuidar da janta, para chegar e fazer um lanche rápido. Desculpa, gente, isso não demanda, no mínimo, menos de 1 hora, não demora. Não é menos de 1 hora para fazer isso tudo. Então, assim, beleza, se sobrou 2 horas e meia, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que ter um lazer, eu tenho que ter um hobby. Algum de vocês hoje tem um hobby? Vocês têm um hobby? Andar de bicicleta 1 vez na semana não é hobby não, tá, Xandão? Vocês têm um hobby, gente? Então, isso é muito... Tem pessoas que não têm. Eu vejo alunos lá que não tem um momento de lazer, não tem algo sociável, não senta numa lanchonete ou num bar para tomar um suco. Não senta, não tem um hobby. Por quê? Porque não tenho tempo, Vinícius, não tenho tempo para essas coisas. Eu tenho que fazer isso, tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que cuidar disso. E eu não consigo tempo, porque está faltando organização. E para ler e estudar, gente? Eu não vejo pessoas lendo hoje. Ah, não, eu leio algumas. Eu não vejo pessoas lendo hoje porque algumas falam que, além de não ter tempo, ler pelo celular é muito ruim, ler pelo tablet, por aquele outro aparelhinho é muito ruim. Eu não consigo me dedicar àquilo. Não tenho tempo. Então as pessoas estão sempre reclamando da falta de tempo. Se aperfeiçoar, melhorar no trabalho. Como é que eu vou melhorar no trabalho se eu não consigo fazer um curso?
Eu não consigo me especializar em algo que vai me aprimorar, que vai me levar lá na frente a uma promoção. Entende? Então isso é muito importante. E um dos mais importantes para mim, o descansar. O descansar, para mim, também é saúde. Você consegue descansar hoje? Quando eu falo descansar, não é deitar e dormir. Por exemplo, arrumar uma casa, eu quero aproveitar minha casa. Eu consigo? Consigo sentar, descansar, aproveitar minha casa? Não, eu consigo descansar em algum outro lugar, passear e refletir. Então, falta tempo, né? Então, eu acho que a organização do tempo é algo que a gente tem que ficar muito atento e com essa situação, pois a falta de tempo hoje vai ocasionar você a ficar mais doente. Vai ocasionar você a ter algum tipo de doença. E quando a gente fala de descanso, a gente pode falar de horas de sono também. Então, qual o mínimo de horas que você dorme hoje? Vocês sabem? Qual o mínimo de horas que vocês dormem hoje? 5, 6 horas, né? Pois é, vocês estão na média, né, gente, do brasileiro. Sabe qual é o ideal de horas para a gente dormir, para que a gente tenha mais saúde, mais qualidade de vida? Pois é, mais de 7 horas. Por quê, Vinícius? Se eu dormir menos que isso, o que acontece? Muita coisa, gente. Principalmente, o seu sistema imunológico cai. Seu sistema imunológico caindo, você fica doente. Se você ficar doente, você não consegue fazer praticamente nada. Então, assim, hoje, os malefícios de você dormir pouco é exatamente isso, é o sistema imunológico ele cair. Gente, tem um número que eu fico muito espantado. O Brasil hoje tem 242 milhões de habitantes, eu acho, se não me engano. E saiu um estudo agora dizendo que 52% dos brasileiros, 52%, ou seja, mais de 120 milhões, tem um tipo de doença crônica. Um tipo, gente. Cara, quando eu falo um tipo, eu estou falando de uma diabetes, uma doença autoimune, eu estou falando de cardiopata, eu estou falando de um tipo de doença crônica. 52%, gente, é muita gente doente. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo, ou as pessoas não se preocupam com o básico. Qual é o básico? Dormir, gente. A gente tem que se organizar para dormir um pouco a mais. A vida é muito corrida. Eu, particularmente, depois que tive minha filha, dormi menos. Sim. Fiquei mais doente? Sim. Mas depois que eu observei que eu estava ficando doente pela falta de sono, eu falei, pô, peraí, eu tenho que pensar. Se é o que eu ensino, eu não posso ser diferente do que eu faço. Certo? Então, e quais os benefícios? Né? Ajuda a acalmar, né? Restaura o corpo, a mente, além de elevar os níveis de concentração e regular o humor. Por quê, gente? Porque quando a gente dorme, a gente consegue regular tudo, os hormônios, tudo. A gente entra em processo de homeostase. Homeostase é quando o nosso corpo ele se estabiliza. Né? A gente é tão acelerado, a gente está tão acelerado, o nosso coração é tão acelerado que a gente precisa de um momento que eu falo, cara, eu preciso descansar. O coração precisa de um repouso. E a homeostase nada mais nada menos que é isso, que é você entrar em repouso. Então você dorme, seu coração desacelera, tanto que a frequência cardíaca agora, se eu for medir do Robson, talvez seja 100, mas o ideal é ter 60 por aí. Tá? Na hora de dormir, ele baixa para 40. Por quê? Porque os órgãos precisam voltar para o lugar. Certo, gente? Os órgãos precisam se acomodar, descansar, o fluido sanguíneo diminuir. Então é aí que é a hora que a gente regula os nossos hormônios, na hora do nosso sono. Vinícius, e a melatonina? O que é melatonina? Muito bem, melatonina, todo mundo conhece, muita gente fala do suplemento. A melatonina é um hormônio produzido quando a gente dorme. Só que quando a gente realmente dorme, quando a gente nos coloca, por exemplo, eu vou dormir, na hora de dormir, e eu me coloco num lugar onde tem uma claridade sequer, eu não produzo melatonina. A minha retina, ela detecta uma iluminação e ela não produz melatonina, ou seja, você não entra no sono profundo. Vocês já acordaram às vezes e falaram assim, cara, parece que eu não dormi, estou muito cansado. É por isso, gente, porque se tiver uma luzinha de stand-by da televisão, inibe a produção de melatonina. E o que a melatonina faz? Ela realmente faz isso tudo. Ela melhora o teu sistema autoimune. E num estudo, há pouco tempo, diz assim o seguinte, ó, ela tem se mostrado eficaz em uma variedade de aplicações clínicas, indo além da indução do sono. Ou seja, ela tem sido investigada para a melhora da saúde ocular, regular distúrbios cardiovasculares,
otimizar a saúde reprodutiva, auxiliar na função gastrointestinal e até mesmo agir em condições autoimunes, ou seja, de doenças autoimunes. Então, quanto mais você produz melatonina, mais você se mantém saudável, você melhora o seu sistema neurológico. Então, essa é a importância de dormir, gente. Tá? Eu vi que vitamina D previne a gente de ficar com várias doenças. Sim, mas se não tiver a produção de melatonina, não adianta nada. Certo, gente? Então, benefícios do sono, melhorar a qualidade da sua imunidade. Falando em suplemento, eu posso tomar melatonina? Todo mundo pode tomar, só mulheres, por exemplo, grávida, crianças que não. Mas fora isso, todo mundo deve tomar. Só que ele não vai fazer você dormir mais. Não. Na hora que você entra no sono profundo e você começa a produção da melatonina, ele auxilia na velocidade dessa produção. Então você entra no sono mais profundo, você libera mais esse hormônio e aí você se sente melhor. Tudo bem, gente? Então, além da organização do tempo, para que a gente seja mais organizado, para que a gente tenha mais saúde, nós temos também que se preocupar com o nosso sono. Agora, gente, eu vou falar sobre algo que eu sou apaixonado, eu vivo isso intensamente. Vocês sabem a diferença entre exercício físico e atividade física? A Dani sabe. Não sabe, Dani? Claro que ela sabe. Ela veio aqui, gente, ela fez uma atividade física. Ela não fez um exercício físico. Ué, mas qual a diferença? A atividade física, gente, é quando você sai do estilo de vida sedentário. Eu trabalho sentado o dia inteiro, eu trabalho em pé parado o dia inteiro, eu trabalho no Uber, eu fico no carro o dia inteiro e hoje eu vou começar a andar até a padaria, hoje eu vou começar a andar até o trabalho. Eu vou andar 2 vezes por semana até o trabalho. Ou vou vir aqui, igual a Dani fez, vou fazer um polichinelo aleatório. Isso é uma atividade física. É algo que você sai do padrão do sedentarismo, certo? Já o exercício físico, não. O exercício físico é programado, é algo que você faz ou diariamente ou regularmente para um objetivo. Tem um objetivo de ganho de massa muscular. Isso é um exercício físico. Você vai programar, vai fazer certos exercícios específicos para ganho de massa muscular. Eu quero emagrecimento. Então você vai fazer exercícios específicos para emagrecimento. Então a diferença de exercício físico para atividade física é exatamente essa. Vocês entenderam? Então, assim, olha, mais um número, gente. Eu gosto muito de pesquisa. Então eu vejo alguns números assim, eu fico abismado. Então o Brasil tem 242 milhões de habitantes. Ou seja, 60% do brasileiro hoje é sedentário. Então é por isso que 52% dos brasileiros têm um tipo de doença crônica. 60%. Gente, é muita gente. População que pratica atividade, 40%. Gente, isso também é muito preocupante, porque quando eu falo atividade, eu não falo em exercício. Ué, Vinícius, peraí, atividade não é saudável? Não. Atividade não é saudável. Atividade é você dar o primeiro passo para que você saia do sedentarismo. Mas o mais importante é trabalharmos com exercício físico. Então, quando eu falo de 40%, eu estou falando, em média, metade praticam exercício, metade praticam atividade. Então, quando a gente fala em atividade, a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque atividade não é algo regulamentado para a sua saúde. Entende? Por exemplo, eu brinquei com o Xandão, mas andar uma vez por semana de bicicleta não é saudável. Não é. Porque o ideal é cuidar da semana cuidar do corpo, da saúde durante a semana inteira, e a bicicleta durante o final de semana, sim, é um bônus. Entende? Então as pessoas não entendem essa importância, porque você fazer algo esporádico, você fazer algo que vai apenas movimentar o seu corpo, às vezes, não é saudável, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Quais as vantagens do exercício físico? Prevenir tudo quanto é tipo de doença, certo? A gente fala das principais doenças hoje que mais matam, que é diabetes, que é hipertensão, né? Problemas cardíacos e obesidade. Então, previne contra N doenças. E a N doenças são reguladas ou regulamentadas por exercício físico. Quando eu falo, por exemplo, a importância do exercício físico para não atividade física, por exemplo, olha só. Hoje, se um hipertenso, ele entrar numa sala de musculação, é bom para ele? Por que não é bom para ele? Porque se ele fizer musculação, vai piorar a pressão arterial dele.
porque aumenta a pressão do coração, aumenta a pressão do cérebro. Ou seja, a gente manda mais volume sanguíneo para uma pessoa que já tem uma vasodilatação e a gente acaba aumentando mais a pressão arterial, entende? Então o exercício físico ele é específico para a necessidade de cada um. O exercício físico ele tem que ser direcionado. Por exemplo, o hipertenso ele tem que ser feito musculação e atividade aeróbica, para que haja mais resistência periférica à insulina, para que haja mais resistência e vasodilatação nas periferias. Então, o que acontece, gente? A importância do exercício físico e não a atividade física. Pô, Vinícius, mas peraí, eu quero fazer uma atividade. Tudo bem, você pode fazer uma atividade. Já vai, é o que eu te falei, vai um passo para sair do sedentarismo. E o sedentarismo hoje, depois eu vou mostrar para vocês, o sedentarismo hoje é algo que a gente tinha que acabar com isso. Todo mundo tem que começar a se movimentar. Todo mundo tem que começar a buscar mais saúde. Tá, gente? E as desvantagens? É trazer sintomas como ansiedade, piora a qualidade do sono, né? Diminui a aprendizagem, fica mais ansioso, mais depressivo, porque você joga tudo lá embaixo que você não ganha de benefício com o exercício físico. O exercício físico, não a atividade física. Ou seja, você diminui a flexibilidade, fica com mais dor no corpo. Então, não fazer exercício físico só tem desvantagem, né, gente? E além disso, ficar mais doente. Esse coração aí, para impactar um pouquinho vocês, de um coração de uma pessoa não só sedentária, mas um coração de uma pessoa com uma gordura visceral bem alta, tá? De um coração de uma pessoa que pratica exercício físico, que cuida da sua alimentação, que cuida bem do seu corpo, que faz atividades regularmente e cuida da saúde em geral. Gente, é muito feio, né? Esse coração. Isso aí é uma gordura visceral entranhada, como se fosse um parasita no seu corpo. Então, quando a gente fala de gordura visceral, quando a gente faz uma avaliação e mostra um percentual de gordura visceral acima de 30%, os seus órgãos estão assim. Os seus órgãos estão tendo que trabalhar dobrado porque tem alguém apertando ele, tem alguém espremendo ele, tem alguém incomodando ele, ele não consegue ter a sua função. Por isso, poxa, eu estou com gordura no fígado. É isso, gente. Eu estou com uma dificuldade de respirar. Por quê? Porque o teu pulmão, teus alvéolos estão assim. Ó. Isso, amarelo é feio, parece um pus. É um pus, é um processo inflamatório. Isso é muito ruim. Ter gordura no nosso corpo, gente, é ruim. Tem benefícios? Alguns. Nem todos. Mas o que eu queria impactar não é quem faz exercício, quem não faz. É o quanto a gordura, a obesidade hoje pode trazer isso aí para vocês. Tá? E aí eu vou fazer mais uma pergunta. Isso aí é um pouco... O que pesa mais, gordura ou músculo? Na verdade, 1 quilo de uma coisa é a mesma coisa que 1 quilo de outra, certo? Mas quando eu falo disso é para a gente comparar, por exemplo, uma pessoa do mesmo peso em relação à massa muscular em relação à gordura. O que pesa mais é o músculo, porque o músculo ele é mais denso. Se a gente tem mais massa muscular no nosso corpo, o que acontece? Vários estudos mostrando agora, recentemente, que quanto mais massa muscular nós temos, menos o risco de ter Alzheimer, de ter demência, de ter vários tipos de doença que é ocasionada pela falta de massa magra no seu processo cognitivo. Então, o que o músculo nos traz como benefício? Gente, muita coisa. A gente demanda de mais energia. Para ter músculo, a gente precisa de mais energia, certo? A gente acelera o nosso metabolismo, a gente está mais esperto, a gente tem mais energia. Nós fomos feitos para nos movimentar, né? Se a gente for ver desde a primeira história do primeiro homem, né? Do Adão, o Adão tinha que cuidar no jardim do Éden, ele tinha que se movimentar para ele poder comer. Então, se a gente for ver, a gente foi feito para isso, a gente foi feito para se movimentar e não para armazenar uma gordura. Muito bem, eu coloquei aqui, a gordura também conhecida como tecido adiposo, tecido conjuntivo, especializado em armazenar energia de forma de lipídios. Possui diversas funções importantes, como isolamento térmico, proteção dos órgãos vitais, liberações hormonais que regulam o metabolismo e o apetite. Então, isso aí é em baixa quantidade. Por exemplo, eu vou dar uma informação aqui que talvez vocês fiquem chateados comigo. A mulher, a anatomia da mulher, a fisiologia da mulher, ela foi feita para procriar. Que isso, Vinícius? Sério? Sério.
Se vocês repararem, aonde a mulher acumula mais gordura hoje? Na região abdominal, glúteo e coxa, certo? Para quê, gente? Para proteger o útero. Então a mulher, ela fisiologicamente, anatomicamente, ela é feita para proteger o útero. Ou seja, para procriar. Então quando a gente fala em isolamento térmico, é porque a gente tem que ter um mínimo de gordura para que essa gordura funcione de uma forma boa. Vocês já fizeram um exame de sangue, certo? Vocês já viram o colesterol, o HDL e o LDL. Então, o HDL é a gordura boa. Essa é a gordura que a gente precisa do nosso corpo, que vai ajudar e prevenir que a gente fique doente, e a gente tem como fonte de energia. Já o LDL é essa gordura que a gente viu no coração, a gordura ruim, que além de estar em volta dos nossos órgãos, está dentro das nossas artérias. E aí, o que acontece? Na hora que entope as artérias, o coração para, né? Então, quando a gente fala em isolamento térmico, a gente fala em proteção de alguns órgãos, tá? E liberação de alguns hormônios que ajudam na estabilidade. Na verdade, assim, o hormônio ele é bem complicado de se falar, porque o hormônio em excesso, ele faz mal, o hormônio em baixa, ele faz mal. Então, o ideal é estar sempre regulado. E tudo no nosso corpo funciona da melhor maneira para que a gente tenha tudo regulado, certo? Então, a densidade, a gordura, ela é menos densa, ela tem um espaço maior, ela é flácida, né? Ela ocupa mais espaço e ela pesa menos que o músculo por causa da densidade, certo? O metabolismo, quem tem mais gordura tem um metabolismo lento, é uma pessoa mais lenta, é uma pessoa mais devagar. Ah, não, ela é preguiçoso. Não, porque o metabolismo dela é lento, tudo para ela é lento. Então, a função de produção hormonal dela é lento. Então, hoje você tem um percentual de gordura, como eu falei com vocês, não é saudável, gente, porque atrapalha em tudo, tá? Olha só a diferença de 1 kg de gordura para 1 kg de massa muscular. Olha como é que é muito menor e muito mais denso do que a gordura. Olha lá. A gordura ela é menos densa, ela tem menos peso e ela tem um metabolismo mais lento. Já o músculo não. Ele é mais denso, tem mais peso e o metabolismo é muito acelerado. Ou seja, você precisa de muito. Quanto mais massa muscular você tem, mais você precisa de energia. Ou seja, mais você tem que se alimentar melhor para isso. Beleza? Então, os benefícios de músculo é exatamente isso. Existe o músculo esquelético, o músculo liso, né? Que é o músculo cardíaco, é o músculo liso. O músculo dos órgãos são músculos lisos e o músculo esquelético é tudo aquilo que nos dá a função de movimentação, né? Como vocês viram lindamente a Dani fazendo aqui os movimentos. Então, o metabolismo ele é muito mais acelerado, ele pesa mais porque ele é mais denso, ele retém água de uma melhor qualidade. A gordura ela também retém água. Vocês já ouviram falar, eu estou muito retida porque eu comi muito esse final de semana? Então, quando a gente fala em retenção de água, é o seguinte, é como se eu fosse fazer um machucado, um ralado. Quando eu faço um ralado, o que vem primeiro? A água. A água como fonte de regeneração. Então, a gordura é como se ela fosse um processo inflamatório o tempo todo. Então, ela retém água por causa do seu cortisol, ela retém água o tempo todo para em processo de inflamatório, ele quer melhorar, ele quer recuperar, aquela gordura ali não pertence àquele corpo. Então por isso que o nosso corpo ele retém tanta água. Também, então o nosso músculo ele absorve água de uma melhor qualidade, né, aparece dentro da célula muscular e a densidade ela é muito melhor. Muito bem, então a gente viu aqui a importância de fazer exercício físico, a importância de ter mais massa muscular e menos percentual de gordura, certo? Principalmente a gordura ruim. Então, como o exercício físico pode melhorar no seu rendimento e desempenho? Então, eu vou falar um pouco agora de saúde mental, da parte cognitiva. Melhora a parte cognitiva, melhora a memória, melhora a concentração, melhora a tomada de decisões. Como, Vinícius? Como que o exercício faz isso tudo? Muito bem. Quando a gente fala de melhora cognitiva, melhora de percepção, melhora da memória, enfim, da melhora cognitiva é o seguinte, quando a gente faz atividade, exercício físico, a gente aumenta a vasodilatação, então mais fluxo sanguíneo. Se a gente manda mais fluxo sanguíneo, a gente manda mais fluxo sanguíneo para o cérebro. O cérebro é a nossa máquina, certo? Então, se a gente manda mais fluxo sanguíneo, a gente recebe mais nutrientes, a gente aumenta a nossa quantidade de células, a gente aumenta nossos neurônios. Ué, sério? Fico mais inteligente? Fica. Porque você aumenta aquela quantidade de nutrientes que o seu corpo tem como necessidade. Entende? Se você não movimenta, ele não recebe. Se você se movimenta, ele recebe e muito.
reduz o estresse, né? O exercício físico reduz o estresse. Como? Gente, quando a gente está estressado, a gente tem um inimigo chamado cortisol. A gente precisa produzir muito pouquinho. Só que o cortisol em excesso, ele aumenta a nossa quantidade de estresse absurdamente. E o estresse hoje, além de aumentar a ansiedade, aumentar a depressão, o estresse hoje é um dos principais inimigos para a nossa saúde. Então, como regular esse cortisol, como regular esse processo inimigo com o exercício físico? O exercício físico ajuda a regular todas essas taxas para a melhora. E além disso, melhora a nossa qualidade de sono também, né? Como eu já havia dito anteriormente. Como é que melhora a memória? Mais uma vez, gente, eu sempre boto aqui, ó, porque melhora o nosso fluxo sanguíneo. Estimula mais criação de neurônios, como eu falei. Ajuda a sobreviver, amadurecer e integrar novos neurônios na rede neural. Pode reduzir o risco de demência, como eu falei. Além da massa muscular, o volume sanguíneo faz com que receba mais nutrientes e aí produzir mais neurônios. Então a nossa memória também ela é ativada mais por causa do exercício físico. Eu tenho mais concentração quando eu faço exercício físico. Porque aumenta o fluxo sanguíneo de novo, promovendo mais saúde cerebral. Liberam serotonina. Existem 4 hormônios que são os hormônios do prazer. Eu chamo de dose. É a dopamina, ocitocina, serotonina e a endorfina. Então, quando você pratica atividade física, você libera essas 4. E sendo em momentos diferentes. Por exemplo, você fiz um treino muito pesado, e aí eu consegui liberar todos esses hormônios de satisfação. É um hormônio que vai fazer que o dever cumprido, quando eu fui, por sensação gostosa de que o músculo ele recebeu um estímulo e ele quer um outro estímulo, entende? Isso tudo devido a esses 4 hormônios quando nós praticamos a atividade. E o melhor humor, que é a serotonina, certo? Então, melhor humor é a dopamina. A dopamina melhora o humor também. Então, a liberação desses hormônios durante a atividade física melhora a nossa concentração. E tomada de decisões. Gente, quando a gente fala em tomada de decisões, por que o exercício físico ele ajuda e o sedentarismo não? Foi feito um estudo agora há pouco tempo também, de uma corrida, de uma prova, onde era muito exaustiva essa prova. Os atletas chegavam muito cansados. E quando eles chegavam cansados, alguém vinha e fazia uma entrevista, fazia uma pergunta complexa. E eles ficavam um pouco perdidos assim, na hora da resposta, e todos eles responderam de forma impulsiva. E eles viram em comparação que quando a pessoa sedentária e a pessoa exausta, elas têm a mesma reação. Enquanto eu falo de tomada de decisões, a pessoa que pratica exercício físico, por manter tudo regulado, ela tem mais foco na resposta, ela tem mais concentração naquilo que ela vai fazer, ela se planeja melhor naquilo que ela tem como objetivo para a tomada de decisão. Então, gente, não parece, mas o sedentarismo também implica em tomada de decisões. O sedentarismo e a falta de atividade, ou o excesso, quando você está muito cansado. Né? Então, assim, tá bom, você acaba explodindo, agindo por impulsividade. Isso tudo, o exercício físico também ajuda a regular. Eu coloquei aqui, ajuda a avaliar situações de forma racional, exatamente como eu passei para vocês agora. Ajuda a escolher as ações mais adequadas, promove um estilo de vida mais saudável e equilibrado, influencia positivamente a saúde mental e emocional, melhora o desempenho cognitivo, ajuda a forma de melhores decisões ao longo do dia, né? Mais razão, e pode até ser mais produtivo no trabalho. Então, acho que para o trabalho a gente nada mais nada menos que tem que ter as melhores tomadas de decisões, certo? Muito bem, gente. Mais uma questão aí. Vocês sabem a diferença de dieta para uma alimentação saudável, Dani? A Dani é auxiliar, né, Dani? Vocês sabem, gente, a diferença de dieta para alimentação saudável? Não? Então, é a mesma coisa que a atividade física e exercício. A alimentação saudável é quando você come mal, come muita besteira, muita gordura, muito processo, né? Comidas já prontas, ricas em sódio, e você resolve falar assim, não, eu vou largar isso aqui, vou começar a comer mais frutas, mais legumes, mais
comida, e aí você melhora a sua alimentação. Isso é bom? Isso é excelente, sair do ponto de sedentarismo para comer besteira, para comer algo melhor, isso é muito melhor. Mas ele tem como objetivo, por exemplo, o emagrecimento? Ajuda, não ajuda? Por quê? Porque você começa a comer melhor. Mas chega uma hora que ele para, ele vai chegar num platô, ele vai estagnar. Por quê? Porque cada um tem uma necessidade calórica. Você sabe o que é calorias? Calorias é energia que a gente precisa ingerir. Então, por exemplo, a taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal é o que o seu corpo precisa hoje para funcionar. É o que o seu corpo precisa hoje para funcionar em relação a tudo. O seu coração bater, o seu cérebro funcionar, os seus órgãos funcionarem. Ou seja, você precisa de uma quantidade de calorias hoje para viver. Qual é essa quantidade? Você sabe? Não? Pois é. Somente na dieta você consegue a quantidade necessária. Então, quando a gente faz uma avaliação física, a gente calcula o seu peso, vê o seu percentual de massa de gordura e percentual de massa muscular, e ele nos dá uma taxa metabólica basal. Ou seja, vamos dar um exemplo. 2.000 calorias é uma necessidade que uma de vocês precisam, certo? Então, você tem que ingerir isso como fonte de energia. Se você não ingerir isso, você entra em déficit calórico, certo? O déficit calórico, você, além de não ter combustível para o seu dia a dia, você não tem combustível durante o dia inteiro. Então, a alimentação saudável é isso. Você melhora a qualidade, mas tem energia, não tem energia. Ah, Vinícius, eu estou cansado, sabe? Estou sempre cansado, porque falta combustível. Eu costumo dar o exemplo que, por exemplo, o nosso corpo é um carro. E o nosso objetivo final é ir lá em Juiz de Fora. E eu quero colocar 10 reais de gasolina. Sabe que eu vou chegar lá? Vou chegar lá empurrado, né? Porque eu não tenho combustível. E é a mesma coisa, quando a gente muda para alimentação saudável, a gente não tem combustível. A gente precisa de uma dieta. A gente precisa de algo calculado para vocês. Então a dieta é algo calculado para o seu objetivo. Tende como energia necessária do que você precisa, mais a quantidade, por exemplo, fiz um exercício, eu gastei 500 calorias, mas o meu metabolismo basal é de 2.000. Opa, então eu preciso de 2.500. Senão eu não vou ter energia para o dia inteiro, gente. Aí eu vou trabalhar, estou desanimado, estou cansado, deve ser falta de vitamina. Não, gente, é falta de comida. Comida é essencial. 4, 5, 6 refeições, tudo vai depender do seu dia a dia e de quanto você precisa para poder diluir isso. Digamos que precisa de uma quantidade muito grande, então é muitas refeições para conseguir absorver isso tudo, certo? Então, taxa metabólica basal é exatamente a quantidade de caloria que você precisa para te dar energia, que o seu corpo precisa de energia, certo? Eu coloquei como desenho mais ou menos o que é um déficit calórico. Eu consumo 1.500 calorias dependendo de uma alimentação saudável, mas eu gasto 2.000 calorias. No final, eu vou perder 500 gramas. Tá, mas eu vou perder de quê? De massa muscular ou de peso na balança? Isso a gente tem que avaliar. Por isso que a alimentação saudável é uma coisa e dieta é outra. Dieta é algo calculado para a sua necessidade. A alimentação saudável você acaba reduzindo, melhorando. Eu estou emagrecendo na balança. Mas será que está perdendo massa muscular? E a gente falou a importância da massa muscular, lembra? Quanto mais massa muscular... Hoje, por exemplo, qual é o ideal de massa muscular que nós temos que ter para não termos nenhum tipo de doença? Nosso corpo precisa ter, no mínimo, 30% de massa muscular. Menos que isso, é o que a grande maioria tem, vai trazer algum tipo de doença. E o que a gente mais gasta energia hoje? Para que a gente precisa de comer? Então, olha lá, 60% é o nosso metabólico basal. É o que a gente precisa hoje para manter o nosso corpo funcionando. 60% do nosso corpo precisa dessa energia para a gente se manter ativo, para estar em pé, para estar trabalhando. Então, se não tiver comida, 60% já vai embora. Você fazer uma atividade física, andar, escrever, movimentar, uma atividade, você gasta 20 a 25% de energia. Você faz um exercício específico para a sua necessidade, de 8 a 11. E para você se alimentar, você tem a digestão, né? Que aí você gasta mais 10%. Então, a gente precisa entender o seguinte: a alimentação saudável é saudável? Não. A alimentação saudável vai ajudar você a melhorar do estado que você está. Dieta é saudável? Sim. A dieta sim é saudável. Por isso, a importância de um nutricionista na vida de vocês. Não é apenas uma profissão que fala assim, não, ele vai mandar eu comer tal coisa e eu não vou conseguir. Não.
a dieta é muito importante para a sua necessidade de gasto diário. Isso sim é saúde. Melhor combatente de estresse. Melhor combatente de ansiedade, gente. É mais ou menos o resumo de tudo aquilo que eu passei para vocês. Como ter menos estresse? Como ter menos ansiedade? Temos que organizar nossa rotina, organizar nosso tempo. Temos que melhorar nossa alimentação. Quando eu falo de alimentação, a gente fala o que é saudável. É a dieta. Temos que praticar exercício físico, gente. Exercício físico é a fonte da juventude. Reparem pessoas que fumam, que não cuidam da vida, que bebem, e aquela pessoa que pratica atividade tem a mesma idade, ela sempre vai aparentar estar mais velha. Por quê? Porque ela está em processo oxidativo, as células delas estão morrendo, enquanto as células das pessoas que fazem exercício físico se renovam, se melhoram, certo? Para a gente combater o estresse, a ansiedade, lazer, sociabilidade, como eu falei em relação ao hobby. Reconectando corpo e mente, nós temos que entender o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. Cuidados com a saúde, quando eu falo cuidados com a saúde, não é só praticar atividade, gente. Mais uma vez, qual foi a última vez que vocês fizeram uma bateria de exame? Qual foi a última vez que você viu como é que seu coração está? Como suas artérias estão? Vocês fizeram um ecocardiograma? Fizeram um eco nas suas artérias? Cuidar da saúde, gente, é tudo relacionado ao seu corpo, físico e mental. Então, quando eu falo de exame, por exemplo, quando eu falo de exame, alguma pessoa entrando aqui na menopausa. Gente, a menopausa ela é um processo muito sério. Por quê? Porque a mulher ela começa a ter uma disfunção hormonal absurda. O exercício físico ajuda? Ajuda muito. Ajuda muito. Por quê? Porque ele vai manter regulado algumas taxas hormonais, mesmo que ela comece a perder bem agressivamente algumas taxas, como progesterona aumenta muito e testosterona baixa muito. Então, é importantíssimo a gente cuidar da nossa saúde e ficar de olho nos exames de sangue, ficar de olho, acompanhar com o médico o tempo todo como está a saúde. Isso aí é uma coisa que lá no estúdio eu me preocupo muito, porque quando o aluno ele não consegue ter um resultado, alguma coisa está errada, aí a gente faz uma investigação geral. O que está acontecendo? Você está dormindo bem? Não, estou dormindo mais ou menos. Tá, vamos melhorar a qualidade de sono. Você está comendo bem? Não estou conseguindo fazer dieta. Vamos melhorar a dieta. Você está fazendo, além do que você está fazendo aqui, você está fazendo mais alguma coisa? Não estou fazendo só isso aqui, mas muito mal. Tá, como é que está em casa? Em relação à sua família, está tudo bem? Tudo bem. Como é que está o seu exame de sangue? Cara, não faço, tem 1 ano. Oi? Aí quando a gente vê, por exemplo, brasileiro, 80% do petropolitano tem déficit de vitamina D, porque a gente não tem absorção do sol. Então, vitamina D lá embaixo dá desânimo, vitamina B12 dá desânimo, baixa testosterona dá desânimo. Então, assim, saúde, quando eu falo de saúde é muito amplo, não é só apenas a gente cuidar do nosso corpo, fazendo uma atividade. É importante a gente averiguar inteiro, como é que está inteiro, tá? Melhora o seu ambiente, um ambiente de trabalho, um ambiente onde você convive, um ambiente onde você pratica atividade. Isso tudo ajuda muito a diminuir o estresse e a ansiedade. E o descanso, que é o mais importante. Eu queria ver com a Angélica, queria que ela sorteasse uma pessoa aqui hoje, que eu vou dar de presente uma consultoria, para ajudar ela a organizar o dia a dia dela, vou fazer uma avaliação física completa, vou fazer a leitura dos exames, tudo que eu faço para melhorar esse dia a dia. Então eu queria ver com a Angélica aí, para ela estar sorteando uma pessoa, ou com o seu Rod. Seu Rod escolhe. Para que vai ganhar de presente hoje essa consultoria, tá? A gente tem que ver se alguém quer, né? Levanta a mão se alguém quer. Boa pergunta, boa pergunta. E, gente, finalizando, eu tenho uma frase que eu uso muito para todos os meus alunos e eu uso para a minha vida. Para você ter aquilo que você nunca teve, você deve fazer aquilo que você nunca fez. Então, essa é a minha motivação. Para ser alguém diferente, eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz para ser alguém diferente. Então, gente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, passando um pouco do meu conhecimento e tentando motivar vocês a se tornarem pessoas mais saudáveis e melhores. Muito obrigado.
Pode ir. Tem as perguntas, né? Gente, me fizeram algumas perguntas aqui, tá? Eu vou tentar responder da melhor forma. Uma pessoa que tem um pequeno desvio na coluna, qual o exercício ideal que ela poderia fazer? Então, depende do desvio na coluna que ela tem. Por exemplo, vou dar um exemplo, uma cifose. Cifose é quando a pessoa ela é mais corcunda. O que exercício ela tem que fazer? Primeiro, melhorar a mobilidade. Ela está assim devido à estrutura, ou seja, genética, ou toda, ou devido à sua postura no trabalho, certo? Então, qual é o melhor exercício? Mobilidade. Você melhorar a amplitude do movimento para que ela volte a ter a melhor amplitude novamente. E também exercício de fortalecimento para poder manter estável toda a postura dela. Então, desvio de coluna tem jeito sim, tá? Uma pessoa que faz o uso de algum remédio pode usar creatina? Pode. Suplemento, gente, não é medicamento. Suplemento é algo que complementa aquilo que você vai potencializar. A creatina ela só vai potencializar a hidratação na sua célula muscular. Então ela vai aumentar a sua força. Por exemplo, algum último estudo da creatina agora diz que ela tende também contra demência e contra Alzheimer. Então, uma dose mínima de 10 gramas por dia já ajuda nisso, tá? Pois não? Não, porque ela não tem a capacidade de retenção hídrica. Porque a célula muscular ela é mínima, a gente está falando microscopicamente, certo? E acreditava-se que a creatina retinha água. Se ela retesse água, o rim tinha que trabalhar mais. Se o rim trabalha mais, o coração tem que trabalhar mais. Entende? Então isso é mito, tá bom? Então quem faz uso de medicamento pode tomar creatina sem problema nenhum. Diz aqui que uma blogueira fitness fez e fazia todo dia treinamento pesado. Minutos depois veio dor no peito, e foi direto para o hospital. Ela estourou o alvéolo do pulmão e parou na UTI. Pergunta, excesso de exercício e carga traz danos ao corpo? Gente, tudo em excesso faz mal, certo? Processo em excesso faz mal, exercício em excesso faz mal, lógico. Mas o fato dela ter estourado os alvéolos, isso aqui dá mais pela manobra de Valsalva do que treinamento pesado o tempo todo. Até porque não se deve treinar pesado o tempo todo. Aí a gente tem uma metodologia de trabalho onde a gente treina pesado, treina mais ou menos, treina um pouco mais volume. Então é tudo programado. Então treinar pesado o tempo todo, assim como CrossFit, é errado. Então, gente, esse estouro dos alvéolos é porque é manobra de Valsalva. O que é manobra de Valsalva? Por exemplo, quando eu vou fazer um exercício, eu prendo o ar, eu faço assim, ó. Isso é manobra de Valsalva. Ou seja, o seu coração, o seu pulmão aumenta a pressão sobre eles. E pode ser por isso, por ela treinar muito tempo pesado, que ela estourou os alvéolos. Fora isso, não tem o fato de treinar pesado, não vai estourar os alvéolos não, tá? Pergunta como ganhar massa muscular. Bom, eu acabei de falar, né, gente? Massa muscular é melhor organizar o seu tempo, melhorar a qualidade do seu sono, praticar exercício físico, principalmente musculação, que vai aumentar a massa muscular, e fazer uma dieta restrita e com o objetivo de ganho de massa muscular. Tá bem? Quer fazer pergunta, Dan? Não? Eu tenho medo da resposta. Olha aqui, o exercício físico pode ajudar nos sintomas da menopausa? Pois, total, gente, total. A menopausa, como eu falei, começa a ter déficit de produção hormonal e aí o exercício físico ele regula toda a taxa hormonal, tá? Mas só o exercício físico também não. O ideal também é você ir no médico, ver como é que tá as suas taxas e talvez fazer uma reposiçãozinha de um ou outro hormônio, tá? Essa aqui é muito boa. O que fazer para baixar o ácido úrico? Vocês têm conhecimento sobre ácido úrico? Ácido úrico muita gente tem, gente. O ácido úrico é uma proteína no nosso corpo. Quando ela é produzida a mais no nosso corpo, aí começam a criar cristais nas articulações, principalmente joelho, quadril, tornozelo e dedos das mãos e dos pés. Então fica inchado, inibindo a articulação. Principalmente o processo circulatório. O ideal, gente, além de atividade, o que a atividade física faz? Regula e diminui a produção de ácido úrico, faz com que ajude a excretar. E beber mais água ajuda a excretar mais esse ácido úrico do corpo. Por exemplo, não comer carne vermelha e não consumir nenhum tipo de bebida alcoólica. Isso aí aumenta a quantidade de produção do ácido úrico.
Então, o ideal, comer mais fruta, mais legumes e beber leite e derivados do leite. Isso aí auxilia muito também na baixa da produção de ácido úrico. Dicas para manter a motivação para se exercitar regularmente, mesmo com a vida corrida. Gente, a vida corrida, falta de tempo. Falta de tempo, né? Então, a melhor coisa é organizar seu tempo. Motivação. A minha motivação é diferente da do Robson, que é diferente do seu Rod. Por quê? Porque cada um tem um tipo de motivação. A motivação eu vejo muito pelo resultado. A pessoa começa a fazer algo que é correto, ela começa a ter resultado. Seu resultado é uma fonte de motivação. Além de que, procurar fazer atividades que liberem dopamina. Dopamina melhora exatamente nessa motivação, tá? Para que libera dopamina? Exercícios aeróbicos ou exercícios de alta intensidade, onde você sai bem acabado, tá? Professor, uma costureira, por exemplo, que fica a semana inteira sentada, e assim, a gente pode dizer que ela realmente, esse processo vai ser um pouco difícil, né? Porque assim, a maioria são donas de casa. O que ela pode fazer para melhorar, por exemplo, para auxiliar problema de artrose, problema de dor nas costas, na mão? Que exercícios que elas podem estar fazendo? Quer chamar a Dani para apresentar alguma coisa? Mas vamos lá, Dani. O que elas podem estar fazendo? Vamos lá, Dani. Vem cá, por favor, me ajudar. Você é meu auxiliar, você acabou de falar. O que elas podem estar fazendo? Perfeito. Excelente. 10 minutos, 5 minutos. Excelente pergunta, seu Rod. O vídeo vai bombar na rede social. Vem cá, Dani, por favor. Gente, exercícios para quem não consegue ir na academia. Exercícios importantíssimos que ajudam a função do seu dia a dia. Então, o que a gente precisa? Por exemplo, o que a gente faz no nosso dia a dia? Eu vou sentar e levantar. Só que a tendência de sentar e levantar... Dani, senta ali para mim, por favor. Só, por favor. Obrigado. Muito bem, olha lá, colocou a mão na perna. Então, o objetivo é a gente não ter nenhuma função dos braços quando a gente for utilizar a perna. Então, senta e levanta, Dani, por favor. Isso, 5 vezes só. Uma, 2, tá com a mão no joelho, por quê, Dani? 2, 3, isso. 4, 5. Gente, a gente está brincando, mas isso aqui é um exercício muito sério. Por exemplo, eu não tenho que sentar no vaso? As pessoas, às vezes, para sentar, botam a mão assim, ó, para se escorar. Eu tô velha. Não tô velha, você está sedentária. Certo? Por exemplo, Dani, vamos fazer um exercício mais elaborado agora, tá? Tá bom? Vem cá, vem cá, por favor. Gente, na hora de eu preciso baixar, eu vou colocar o joelho no chão? Não. Você tem que melhorar a função. Então, por exemplo, sentar e levantar, subir e descer de um degrau. Agora, esse é muito bom e a Dani adora. Faz o favor para mim, bota a mão no chão, por favor. Aí você coloca as perninhas para trás. Coloca as perninhas para trás. Agora coloca a perninha para frente e levanta. Levanta assim? Não, levanta você. Fica em pé. Não, sem joelho, Dani, sem joelho. Pelo amor de Deus, né? Ó, perna para trás, perna para frente e levanta. Muito bom, Daniele, excelente. Isso aqui são atividades funcionais. O que são atividades funcionais? Ou vai me usar mais? Não, muito obrigado, você foi excelente auxiliar. Já, coloca para mim. Então, atividades funcionais são funções no que você precisa do seu dia a dia. Então, por exemplo, sentar e levantar, você abaixar e levantar, pegar um peso, por exemplo, a gente vai pegar um peso e vai colocar no alto da prateleira. Então, fazer isso com um peso e for assim, aumentando gradativamente. Então, atividades funcionais, Rod, são os melhores exercícios para você melhorar o seu dia a dia, tá? Mas o ideal mesmo é parar um tempinho, uma horinha da vida, para procurar praticar exercício físico, tá bom? Esse aqui estou falando na palestra. Que tipo de exercícios são mais eficazes para reduzir o estresse e aumentar a concentração? Então, exatamente isso, exercícios que liberem os hormônios do prazer, dopamina, serotonina. Então, um hormônio exercícios que aceleram a sua frequência, que deixam você bem cansado. Então, uma musculação também bem intensa, no treinamento de perna, fica assim também. Uma pessoa que tem 2 hérnias de disco, isso aqui é muito bom, muita gente chega assim para mim. Qual o exercício mais adequado e pode fazer crossfit? Gente, ninguém deveria fazer crossfit.
O CrossFit é uma excelente atividade, excelente, excelente. O problema do CrossFit é a outra pessoa, porque se eu estou aqui fazendo, ele está fazendo, a gente começa a entrar em competição. E aí é o que entra o problema, porque a gente começa a não regular o movimento que a gente faz e a gente acaba se machucando. Então, 90% dos praticantes de CrossFit tem um tipo de lesão devido a esse tipo de problema. Então, assim, não, hérnia de disco nem pensar. Se for hérnia de disco mesmo, não protusão de hérnia, que são duas coisas diferentes, as pessoas confundem muito. Hérnia de disco mesmo, aí a gente tem que melhorar a mobilidade, melhorar o fortalecimento, os estabilizadores de onde é a hérnia, se é lombar, se é sacrilíaco, se é torácica. E aí sim, passo a passo, começar com pilates, depois uma musculação. Tá? Então é um processo muito, muito lento. E o último aqui, Angélica, esse aqui eu não entendi não. Esse do papel aí. Quando eu faço gol, solta a dopamina. Como malhar se sente muita dor nos exercícios de braço. Como fortalecer? Um sorteio ao vivo, né? Ao vivo gravado com a Paloma. Ela vai passar e passa aí nos grupos, né? Da Passa e o grupo da fábrica. A gente passa, faz sorteiozinho lá. Vamos ver se vai. Vamos ver se o Robson olha bico de papagaio não tem cura. Como conviver com a dor. E aqui embaixo. Como malhar se sente esse tipo de dor. Bota o terceiro aí, bota a Maria Frenética ali, bota o terceiro. Tem uma pergunta aqui, gente. Calcificação na supraespinhal, dor no ombro, bico de papagaio na cervical. Tem cura? Gente, cura é uma palavra muito forte, mas tem como melhorar muito com o processo de fortalecimento e mobilidade do ombro. Tá? Bico de calcificação, bico de papagaio, calcificação, isso aí já é calcificação lá, você não tem o que fazer, só cirurgia, tá? Mas dor no ombro, com certeza. Tem cura? Não. Como conviver com a dor? Fortalecendo. Quanto mais fortalecer, a Angélica é um exemplo muito bom disso, que ela estava muito debilitada do ombro e a gente hoje está conseguindo até melhorar, aumentar as cargas, porque além de estar sem dor, ela já está muito mais forte. Como malhar se sente muita dor nos exercícios? Então, isso aí você tem que procurar um profissional para elaborar melhor os exercícios que você não vai sentir dor para a gente agir de uma melhor forma. Então, procure um profissional. Tá bem? Não, mas sem dor não tem ganho, professor. Não, mas não pode doer de não aguentar fazer, né? Foi? Gente, obrigado mais uma vez. Até a próxima.